Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje celebramos o domingo 70º, indicando que nos faltam 70 dias para celebrar a Páscoa. E a meditação da palavra quer nos levar a compreender a vida nova conquistada por Cristo e doada a todos nós que nos vem através da ressurreição. Fé cristã é fé na ressurreição do corpo. Temos uma promessa de Deus manifestada na ressurreição de Cristo, de que o poder de Deus sustenta a nossa esperança num porvir de nova vida recriada pelo Senhor. E fé é saber se lançar nessa certeza de que Deus cumpre a sua promessa, como podemos ilustrar com uma bela história que quero lhes contar. Um menino encontrava-se sobre um muro alto em uma noite escura. Lá em cima do muro ele não conseguia ver quem estava no chão. Ele apenas ouvia a voz do pai, que estava lá e dizia: "Meu filho, pode pular, eu estou aqui embaixo. Estou te vendo e vou te segurar nos braços." O menino não pensa duas vezes, reconhecendo a voz do pai, mesmo não o vendo. Ele pula e o pai o segura nos braços. Que confiantes na voz de Deus, Senhor, que cuida de nós e nos promete nova vida e ressurreição, possamos celebrar este encontro amoroso com o Pai eterno. Amém. O apóstolo Paulo escreve: "Se Cristo não tivesse ressuscitado, nada teríamos para anunciar, e vocês nada teriam para crer. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou." Canto 405, do livro de Canto. Agradecemos-te, Jesus, por nós sofreste amarga cruz. Teu sangue fosse derramar somente para nos salvar. Nós te rogamos, homem Deus, que pelos sofrimentos teus nos queira sempre consolar, da morte eterna nos salvar. Assiste-nos na tentação, estende-nos a tua mão, na derradeira hora para que esperemos só em ti. Ó, faze-nos em ti confiar, jamais nos há de abandonar. Dá-nos certeza, ó Jesus, tu nos salvaste pela cruz. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nos coloquemos diante da face do nosso Deus e que possamos invocar a sua presença entre nós, esse Deus que nos acolhe nesta manhã de domingo. Celebramos este culto em nome do Trino Deus, Pai, Criador de todas as coisas, Filho, que morreu, ressuscitou, está vivo e nos oferece a vida eterna, e Espírito Santo, que nos enche de fé na ressurreição, nos vivifica e santifica. Amém. Todos nós pecamos e carecemos da misericórdia do nosso Deus. Por isso convido para que vocês confessem comigo os pecados. Confessai todos. Assim eu peço que acompanhe aí na tela e façamos a confissão em conjunto. Eterno Deus, sabemos que vã é a fé colocada longe do discipulado em Teu Filho, Jesus Cristo.
Tu sabes as lacunas da nossa fé e quando nos desviamos do teu propósito. Perdoa-nos quando não entendemos que o sofrimento e a ressurreição do teu Filho apontam para os nossos pecados. Perdoa-nos pela nossa indignidade de participar do teu amor e salvação. Ainda assim, tu nos acolhes e nos ofertas salvação e nova vida. Perdão quando caímos na tentação de buscar a própria glória. Perdão quando o devemos em amor e solidariedade ao nosso redor. Age, Senhor, com clemência. Dá-nos a tua misericórdia. Livra-nos da nossa culpa, pois estamos arrependidos. Por teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Por meio de Cristo, o onipotente e misericordioso Deus tem compaixão de nós. E assim nos diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que consolados e arrependidos, possamos encontrar em Deus a sua misericórdia e o seu perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham a bondade de tomarem os lugares. A igreja não pode se isolar das dores do mundo, das dores que estão ao nosso redor. Por isso clamemos a Deus: tem misericórdia, ó Pai. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me a crer, tem misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me a ver, Senhor, ajuda-me a amar, Senhor, ajuda-me a ser, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. De mim, Senhor, ajuda-me a crer, tem misericórdia de mim, ajuda-me a ver meu irmão, ajuda-me a ver sua dor, ajuda-me a ver teu perdão, tem misericórdia de mim. Oremos. Deus da vida, cremos que pela ressurreição de Jesus Cristo, tu tiraste o poder da morte sobre nós. Esperas que divulguemos essa verdade pelo mundo com fé, através de palavras e ações. Dá que o nosso coração perceba o que os nossos olhos não veem e nossas mãos não tocam. Ilumina o nosso entendimento, para que confiemos em tuas promessas. Permite que, ao ouvirmos a tua palavra, o Espírito Santo nos eduque a viver nova vida contigo. Dirige a nossa fé para o centro do teu evangelho. Dá-nos percepção do que é bom e agradável a ti. Muda o nosso falar, pensar e agir. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Louvemos o nosso Deus, cantando a sua bondade, com glorificado seja o teu nome. Queiram tomar os lugares. Glorificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Aleluia, glória a Jesus, glorificado
Liturgia da Palavra. Leitura de Jeremias 17, 5 a 10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano seguinte não perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Canto 446. Bem cedo, quando nasce a luz, ressurge nosso sol. Jesus venceu da morte a escuridão e trouxe vida e salvação. Aleluia. 3 dias Cristo Salvador ficou entregue à morte e dor, mas no terceiro ressurgiu, glorioso para a luz subiu. Aleluia. Sem Cristo vive, sei também, por mim amor sublime tem, desabe o mundo com fragor, o meu amparo é meu Senhor. Aleluia. Jesus, por tua consolação, dá graça a toda a criação. No reino teu com mais fervor, entoaremos teu louvor. Aleluia. Leitura de Coríntios 1, de 15, 12 a 20. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gênitos. Nele os gênitos esperarão. Gentios, desculpe. E que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz, e no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder. Ai, desculpe, pastor, eu coloquei errado. Aqui. Perdão. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus
que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Palavra da salvação. Nos colocamos de pé. Bondoso e eterno Deus, graças damos ao teu santo nome, porque a tua palavra é vida. Vida que nos chama a viver neste mundo segundo aquilo que cumpre a tua boa vontade. Dá-nos, ó Deus, que depositemos as nossas crenças que somente esta vida não basta, mas que também há uma vida em promessa futura contigo. Uma vida da ressurreição e da vida eterna que teu Cristo, o teu próprio Filho, assim nos trouxe. Dá-nos um coração sábio, dá-nos uma fé sadia, para que ouçamos a tua palavra e vivamos segundo o teu querer. Porque lâmpada para o nosso pé é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Amém. Tenham a bondade de tomar os lugares. Querida igreja, amados irmãos e irmãs, talvez a pergunta permaneça no ar, por que estamos falando de ressurreição em plena época ainda da Epifania? Que o texto de hoje, Paulo se dirige à comunidade cristã de Corinto, devido a alguns inquéritos que foram levantados por lá. Paulo ele recebeu algumas dúvidas da comunidade através de correspondências, mas não sobre a ressurreição. De repente alguém soou no ouvido dele que havia um problema com relação à concepção de ressurreição naquela comunidade. E todo o capítulo 15 da carta paulina de 1 Coríntios é dedicada a esclarecer as questões sobre a fé na ressurreição. É bom nós lembrarmos que na época da igreja cristã, quando ela começava ainda a germinar, a pregação de que os mortos irão ressuscitar era algo completamente absurdo. E encontrou muitos inimigos, muitos adversários. Os fariseus, por exemplo, eles acreditavam na ressurreição, mas os saduceus, que eram os mestres do templo, eles não acreditavam. E perdurava também naquela época o pensamento grego. E o que o pensamento grego ele dizia? É algo que vocês conhecem muito bem, que muitas vezes nós pensamos dessa forma. O pensamento grego defendia que a alma era imortal e o corpo era a prisão da alma. Por isso o corpo era desprezível, era uma coisa ruim. E quando o corpo ele largava a alma, ou seja, com a morte, significava que a alma finalmente ela tinha a liberdade que ela tanto precisava. Então a alma perfeita, corpo imperfeito. E dentre tantos problemas que Paulo enfrentou na comunidade de Corinto, e que ele teve que lidar, uma delas, como eu disse antes, foi sobre a ressurreição. Alguns membros da igreja distorciam a crença na ressurreição. E eles não criam na ressurreição dos mortos. Eles diziam ser descabível que o corpo morto pudesse uma hora ser trago novamente à vida. E eles bolaram uma concepção do que era a ressurreição na cabeça deles. Eles diziam o seguinte: a ressurreição, ela acontece espiritualmente, ou seja, eu sou um pagão,
eu me interesso de entrar na igreja cristã. No momento da minha conversão, no momento em que eu entro na igreja, a ressurreição acontece. Ou seja, para eles era um passo espiritual de entrada na igreja. Ocorria quando eu me ingressava naquela comunhão cristã. Em outras palavras, quando você era integrado à igreja, por obra do Espírito Santo, você saía de uma vida morta e entrava numa relação espiritual e até ultraterrena com Deus. Essa era a concepção que eles defendiam. E tal pensamento frisava que o agora, o presente em que eu estou vivo, o momento é agora, para que eu possa fazer tudo para desfrutar da companhia de Deus, pois a morte, para eles, era um caminho sem volta. Nisto, Paulo até cita uma frase que é mencionada entre eles: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. A confusão era tanta entre alguns membros, não são todos lá, tá? Que havia até outros que admitiam a possibilidade de uma vida além morte, mas criam que a alma era imortal e o corpo desprezível, como o próprio pensamento grego ele fazia. Ressuscitar o corpo nesse sentido era inadmissível, porque seria o mesmo que restaurar a prisão da alma. Ou seja, se o corpo é desprezível e aprisiona a alma, agora me vem essa concepção de que o corpo vai ser ressuscitado. Para quê? Que eu vou erguer de novo o calabouço daquilo que é eterno. Então eles desprezavam a ressurreição dos mortos. Não por acaso, vocês percebem que há duas concepções aí, não por acaso que alguns membros menos apegados à fé cristã e despreocupados com a salvação e também com a eternidade, já que criam que o presente é tudo o que há, eles voltaram para a velha vida de práticas de libertinagem, de prostituição. E a cidade de Corinto era um caldeirão de ofertas para esse tipo de comportamento. Esses cristãos, eles tratavam com descaso a ressurreição. Ela deixou de ser um evento colocado em Cristo para toda a humanidade e tornou uma filosofia de vida. Isto implica descrença na ressurreição do corpo, dificuldade de compreender o Cristo que foi morto, foi crucificado e ressuscitou. E o absurdo dessa descrença também é que ela anula por completo o alicerce da igreja cristã. E apaga também a esperança de uma existência futura e eterna com o nosso Senhor. Sem falar que ela questiona o poder de Deus até de fazer nova todas as coisas. Ou seja, está dizendo que Deus não pode criar novo aquilo que já não há mais. Além de lançar todo o ministério de Cristo para o limbo da mentira. Mas o cristianismo contemporâneo, o cristianismo atual, também deve se perguntar se ele compreende o que é a ressurreição. Ainda muitas pessoas confundem ressurreição com, por exemplo, reencarnação. Trazem nas suas mentes essa doutrina de que há imagens de almas perdidas vagando por aí, e que é enormemente influenciado pelas telenovelas e filmes que tratam muito essa questão de uma alma solta fora do corpo. Então a gente percebe que o tema, ele deve ter tirado sim o sono de Paulo. E todo o capítulo 15, como disse, é dedicado a este tema. E Paulo ele procura rebater a ideia dessa ressurreição espiritual, que é somente para os vivos, porque eles diziam, olha, se você está vivo, a ressurreição acontece, quando você está morto, tudo acabou. E também a questão da imortalidade da alma, Paulo ele vem a rebater. Que essa alma ela se separa, porventura, do corpo algum dia. Paulo ressalta que tais pensamentos sinalizam uma aliança com a própria morte, porque você dá à morte o poder de excluir a salvação
e de colocar o sacrifício de Cristo como uma grande ilusão da fé. Se somente os vivos é que estão em Cristo, como defendiam alguns membros, como entender todo o sofrimento, morte e o sacrifício de Cristo? Ressuscitado o nosso Senhor, Paulo vai dizer, é a primícia dos que já morreram, ou seja, Cristo é o único dentre os mortos que passou pelo morrer e ressuscitou, ele é o primeiro. E a partir deste momento em que ele é o primeiro, ele promete que esta passagem, no morrer, todos com ele, vão passar por ela, mas também vão ser religados novamente a Deus para conquistar a eternidade através da ressurreição. Com Adão, nós herdamos a morte e o nosso corpo tornou-se finito e perecível. Vocês têm dúvidas disso? Ninguém tem dúvida disso. Herdamos de Adão a morte, nosso corpo é perecível, nossa vida é finita. Se um homem não coloca dúvida do que nós herdamos, por que temos dúvidas de Deus encarnado entre nós? E essa é a grande questão que Paulo levanta na comunidade. Vocês não têm dúvida que vão morrer e herdaram isso de Adão. Mas por que agora vocês duvidam do próprio Deus encarnado quando ele fala da ressurreição? É porque a morte não precisa ser provada, né? Nós sabemos que ela está aí. Mas a ressurreição só tem uma prova, que é o próprio Cristo. E se eu não olho para ele, então eu não tenho fé. Agora, se Deus ele está encarnado entre nós, se ele prova que a morte é só um passo adiante, mas não é o fim, que a ressurreição dos mortos é evidente. E aí Paulo vai dizer, olha, se você ainda não consegue ver isto em Cristo, olhe para outras testemunhas. São mais de 500 pessoas que viram Cristo ressurreto. E vocês tratam com perjúrio o testemunho de tantas pessoas sobre a ressurreição? Então Paulo defende que há uma ligação estreita entre a ressurreição de Cristo, o novo Adão, e a libertação dos pecados do velho Adão, porque a morte é a punição para o pecado. Mas o novo Adão, após termos passado pelo morrer, nos diz agora, vocês podem caminhar pelo lado do perdão. Se a morte sepulta os nossos erros, então onde entraria o perdão dos pecados e o resgate do pecador, se eu não acredito na ressurreição? Qual o sentido? Pensem bem. Sermos perdoados por Deus em vida, se depois, quando eu morrer, tudo termina. A morte é o fim de tudo. Qual o sentido desse perdão? Eu não preciso dele. Se eu vou morrer e tudo acabou, vou viver, vou comer, vou beber, como diziam os coríntios. Mas a ressurreição, ela nos aponta para uma reflexão na fé. Cristo morreu pelos nossos pecados. A história, ela não para na morte, ela continua. Quando aqui, nesta vida, Cristo nos oferta o perdão, isso significa que após a morte, ao ressuscitar, Cristo nos aponta para a herança ou não daqueles que receberam perdão. Então, há liberdade, interessante isso que Paulo vai trazer, há liberdade no morrer, principalmente perdoado, porque a herança de todos os santos é que eles serão arrancados das garras da morte. Se Cristo ressuscitou somente para si mesmo e para mais ninguém, como pregavam os próprios coríntios, engraçado que eles até entendiam que Cristo poderia haver ressuscitado, mas não acreditavam que ressuscitaria os outros. Então a ressurreição de Cristo, nesse sentido, ela torna-se uma demonstração de poder de Deus. Que o poder de céu, de fato, está nele. Mas está restrita somente a Deus. E do que serve para a fé cristã isto? O conteúdo da ressurreição é esvaziado nesse pensamento. E tudo aquilo que Cristo fez fica sem efeito
para aqueles que são cristãos. A ressurreição não é uma ilusão para surpreender aqueles que creem. Não é como você ir a um circo e ver o ilusionista querendo surpreender a sua plateia. Até porque Cristo, o que ele oferta é real. E ele nunca usou o seu poder para se auto-beneficiar, para se mostrar para os outros, para provar alguma coisa, especialmente que ele era Deus. Tudo o que ele fazia e tudo o que ele fez, ele incluía nós. Ele curava por causa da nossa dor. Ele salvava as pessoas por causa das nossas angústias. Ele trazia as suas bênçãos e milagres por causa dos nossos sofrimentos. Porque a grande vontade de Cristo não é provar nada para ele, porque ele, sendo Deus, não precisa provar nada para ele. A grande vontade de Cristo era que as pessoas entrassem com ele no reino que não é deste mundo. Isso ele vai dizer lá para Pilatos. Meu reino não é deste mundo. Então a fé em Jesus não passa somente em seguir o discipulado, mas passa também pela esperança de que a entrada neste reino eterno tem que ir pelo caminho da ressurreição dos mortos. Lewis dizia que Jesus, ele abriu à força a porta que estava fechada desde a morte do primeiro homem. Ele encontrou, enfrentou e derrotou o rei da morte. Tudo é diferente porque ele fez isso. Meus amados, quem crê na ressurreição dos mortos não pode tirar a eternidade das mãos de Deus e colocá-las no poder da morte. Pois este se torna um rebelde diante de Deus. Se a morte impõe o fim de toda a nossa relação com Deus e nos coloca no rol das perdas da vida, a ressurreição é a luz de Deus, que reencontra o que estava morto, perdido e esquecido no morrer. A ressurreição é o elo que nos conecta novamente a Deus. E enquanto a morte opera para entrarmos no nada, no esquecimento, a ressurreição opera por nossa reintegração nos planos de Deus e na sua promessa de eternidade. Se a morte conspira com a nulidade de todas as coisas, ela se depara com o Deus da vida, que oferta a ressurreição a partir do seu Filho Jesus. E uma vez que Deus é identificado entre os mortos, isso nós temos que perceber de uma forma evidente. Uma vez que aquele corpo que está colocado no túmulo é identificado como Deus, como sendo Deus, que é o Cristo, o Deus identificado entre aqueles que estão mortos, pois o rosto de Deus se faz carne em um morto, no Cristo crucificado, mas por sua vez também eterno. O que está morto não tem mais como permanecer no fim da sua existência. Ele é retirado do morrer, porque Deus não morre. A vida pulsa nele e o morto é novamente colocado em vida para que seja restaurada nele a sua relação com o próprio Deus. Isto, sabe o que é? É o que chamamos de ressurreição. E não para por aí. Há ainda um céu e há ainda uma eternidade com Deus. Algo espantoso acontece. O corpo ressurreto sobe para junto de Deus. O labirinto do nosso encontro com Deus finalmente é desvendado com Jesus Cristo. Há um caminho luzente que nos coloca diante da porta celeste. Mas não podemos abri-la. Porém, Jesus, ressurreto, já foi na frente de nós. Ele, aquele que se encarnou, aquele que morreu, aquele que teve a ressurreição em corpo celeste, ele está diante da porta dos céus. Lá no Salmo 24, de uma forma muito esplendorosa e linda, vai dizer:
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os guardiões de Deus lá dentro perguntam: quem é? Quem é o Rei da Glória? Pode um humano chegar até aqui? E ele vai dizer: é o Filho do Criador, ressuscitado entre os mortos, encarnado e vindo, trazendo comigo todos aqueles que estão agarrados na fé. E pela primeira vez em toda a história da humanidade, a carne chega no céu. E alguém participa conosco nesta carne. Ele tem os portões dos céus abertos diante de si. E toda criatura se prostra diante dos seus pés. A coroa celeste é colocada sobre sua cabeça. E após ele, uma multidão de santos agora, desde então, pode passar por aqueles portões, ainda que morra, porque o ressuscitar é o caminho que ele nos deu. E diante desses portões, ele nos aguarda para a eternidade. Amados, vocês creem nisto de fato? Se é esta fé que vocês têm, se é esta fidelidade a Deus que vocês colocam, bendito seja cada um de vocês. Que a graça e o amor de Deus, que vai além do nosso entendimento, nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Amém. Professemos a nossa fé no Deus vivo que nos sustenta na promessa da ressurreição através do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os seus lugares, nos preparemos para o momento da Santa Ceia com o canto 246. Jesus, tua morte anunciamos nós, louvamos tua ressurreição, até que venhas com teu poder. Jesus, tua morte anunciamos nós, louvamos tua ressurreição, até que venhas com teu poder. O Senhor esteja convosco. Bem, Elevemos o nosso coração a Deus. ao Senhor os elevamos. Damos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno e justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixastes de cumprir Tuas promessas. Deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu nome cantando. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo é Senhor. Na noite em que foi traído ele, nosso Senhor Jesus Cristo tomou o pão,
Rendeu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Logo após a ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos vós. Isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comermos deste pão e bebermos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que ele retorne com seu poder. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o Cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando, subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, a unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Assim diz o nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vinde, pois tudo já está preparado. Queiram tomar os seus lugares, vocês vão receber a ceia onde vocês estão, e no momento oportuno faremos a ceia de forma comunitária. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo,
Amado Deus, dá que o alimento da tua graça, que é o corpo e o sangue da ressurreição, entregues para a nossa salvação, nos una na fé em Cristo e no corpo da tua igreja. Por Cristo Senhor. Amém. Tenham a bondade de tomar os lugares. Cantemos o hino 439 do livro de canto da igreja. Semente caiu neste solo, selou seu destino, o Verbo se fez nosso irmão. Chegou cá na terra, no colo, um vento divino, mostrou o que é doação. Semente que morre, que brota então, da uva, do vinho, do trigo, o pão, e destes o amor e a esperança, da festa da ressurreição. Semente que morre, que brota do chão, da uva, do trigo, que faz em pão, e destes o amor se alimenta, da festa da libertação. A planta cresceu e das flores nasceram os frutos, o amor entre nós semeou. Mas não escapou dos horrores de homens tão brutos, a planta em silêncio tombou. Semente que morre, que brota então, da uva, do vinho, do trigo ao pão, e destes uma velha esperança, na festa da ressurreição. Semente que morre, que brota do chão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação. Terceira manhã gloriosa brotou novamente a planta divina em ação. E hoje já bem mais viçosa, a frágil semente ainda pode refrão. Semente que morre, que brota então, da uva, do vinho, do trigo ao pão, e destes uma fé e esperança, na festa da ressurreição. Semente que morre, que brota do chão, da uva, do trigo se faz vinho e pão, e destes o amor se alimenta, na festa da libertação. Para fazer o nosso momento de oração final e também de Pai Nosso, eu convido a que nós nos coloquemos de pé. A igreja tem algum motivo que queira lembrar em oração? Oremos. Senhor Jesus, amado Deus, graças te damos por tua palavra, pela certeza da ressurreição em Cristo. Faze com que nós tenhamos a fé fortalecida, porque com tua graça e perdão podemos confiar que entraremos na tua presença e viveremos com o Senhor para sempre. Inspira-nos, Senhor, a promover a vida e a justiça na busca da dignidade e da paz em Ti. Dá que aprendamos a cuidar de quem sofre e de quem carece da Tua palavra restauradora. Ilumina os que enfrentam dores e todos os tipos de privações e violências. Acalenta os doentes e os que sofrem no corpo e na mente os mais diversos sofrimentos.
que estabeleça em cada coração a esperança e cura-os como te aprouver. Oramos, ó Pai, por nosso país e por todas as autoridades, para que exerçam suas funções com dignidade. Oramos por nossas famílias, pelo testemunho cristão e por todas as pessoas que são instrumentos da tua boa nova. Fica conosco, guarda o nosso caminho e cuida de nós na semana que segue. Tudo mais que temos a pedir e agradecer, o fazemos juntos com a oração que Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tenham a bondade de tomar os lugares, nossos avisos da igreja. Avisos da nossa igreja. Dia 20 de fevereiro, às 9h30, lembramos que contaremos com a presença do coral e teremos culto infantil, que vem acontecendo quinzenalmente. Ressaltamos que já temos nos reunido presencialmente em nosso templo, obedecendo protocolos sanitários de proteção, distanciamento e uso obrigatório de máscara. Venha, participe conosco. E na casa do nosso Senhor, traga o seu louvor, a sua gratidão, entregando a Deus o seu agradecimento. Deus tem preservado a tua vida, depois de tudo que passamos e estamos passando. Além do culto online, a sua presença na igreja também é importante nesse encontro que Deus nos possibilita. As ofertas sinodal. As nossas ofertas de hoje são destinadas para os campos de atividades ministerial do Sínodo Sudeste. Lembramos que nem todo município conta com espaço estruturado onde as pessoas podem participar de cultos, ter irmãos de fé, aprender e testemunhar o Evangelho. A coleta do culto de hoje é destinada a favor dos campos de atividade ministerial e das atividades envolvidas nesta missão, até que se tornem comunidades autossustentáveis. Precisamos da sua colaboração. Para serem sustentáveis, é necessário percorrer um longo caminho, que inclui visitas do pastor sinodal às comunidades do sínodo, planejamento, avaliação e acompanhamento da formação dessas comunidades missionárias. Tudo isso tem um custo e contamos com sua ajuda para que o sonho, a fé e a esperança de muitas pessoas de ser comunidade cristã se torne realidade em muitos lugares. Deus abençoe dádivas e doadores e quem for beneficiado com a nossa oferta. As ofertas de louvor. Na tela seguem os dados da nossa igreja para que sejam feitas doações e contribuições. Elas podem ser feitas através de Pix, pelo CNPJ, ou via depósito, transferência bancária para a conta da igreja. O que nos anima a ofertar é o texto de Coríntios, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Os dados financeiros. As nossas contribuições e doações de fevereiro têm em vista entradas e saídas alcançar um total de 73% de entrada, nos faltando 27% para cumprir com as nossas obrigações até então registradas. Ensino confirmatório. O ensino confirmatório terá início no dia 19 de fevereiro,
Todos os jovens que completam 12 anos nesse ano de 2022 estão convidados a participar. É só entrar em contato com o pastor para fazer a inscrição. Agora a gente vai passar para o relatório do Igreja em Família. Quero saudar-lhes com as palavras de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, que nos ensinam: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Tendo em vista que o Igreja em Família visa reunir grupos de pessoas nas casas que se dispõem em nos receber, devido à pandemia da Covid-19 no ano de 2021, ainda não foi possível realizar os nossos encontros. Ainda que não fosse possível os estudos presenciais nos setores, a manutenção dos estudos conversando com Deus continuou possibilitando que estas e outras pessoas que não participam do Igreja em Família pudessem ter um espaço de espiritualidade e estudo da Palavra de Deus. Realizado quinzenalmente nas quartas-feiras às 19h30, o Conversando com Deus trouxe 19 estudos de aprofundamento bíblico, abordando temas como crença em anjos, céu, purgatório, inferno, perdão, oração, fé, doenças, cura, dentre outros temas. Tais encontros foram realizados através de salas virtuais, sendo o link amplamente divulgado em nossos canais. Vale ressaltar que os encontros se pautaram no diálogo e participação conjunta diante dos temas propostos. Com uma média geral de 11 participantes, o Conversando com Deus não conseguiu aglutinar todos os que participam dos grupos do Igreja em Família. Conquanto, ele teve o mérito de contar com participantes que integram e não integram os Igreja em Família, o que nos levou a refletir que o Conversando com Deus tornou-se um espaço necessário para o estudo da Palavra de Deus, mesmo quando houver o retorno dos encontros presenciais do Igreja em Família. Somos gratos a Deus e a todos que se mantiveram participantes nos estudos do Conversando com Deus. Alguns assíduos, outros não. Destacamos que conhecer a Palavra de Deus e buscar abastecer-se do ensino deve ser prerrogativa cristã. Ainda queremos animar quem não participa a participar, pois estudar a Palavra de Deus sempre é necessário e nunca é demais para a nossa vida de fé. Que Deus, em sua imensa graça, sopre ventos de sabedoria para aqueles que têm sede da sua palavra. Em Cristo, Campinas, 13 de fevereiro de 22. Esse é o relatório com relação aos estudos bíblicos do Igreja em Família e também do Conversando com Deus. Pergunto à comunidade aqui presente, vocês aprovam o relatório? Levantem a mão. Obrigado. Findados os nossos avisos, nós queremos nos despedir deste momento de celebração e encontro com Deus, sob a sua bênção e também proteção. Nos coloquemos de pé. Que o eterno e bondoso Deus, aquele que ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo da morte, nos abençoe e nos guarde na palma de sua mão. Que assim nos abençoe Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sirvamos a Deus e na paz que possamos seguir o nosso caminho neste mundo. Depositemos a nossa fé, a nossa confiança, de que o grande galardão para os que são fiéis em nosso Deus é a ressurreição entre os mortos. Que a graça e a misericórdia de Deus seja conosco hoje e sempre. Um abençoado domingo, uma abençoada semana para todos vocês e também para aqueles que nos acompanham em suas casas. Nós temos aí o nosso canto final, queiram tomar os seus lugares. 299, bênção irlandesa. Bom dia para todos e todas. Já
caminhos e que o vento sopre a teu favor, e até te reencontrar, e até te reencontrar, e a mão sempre eterna de Deus seja contigo, e até te reencontrar, e até te reencontrar, e a mão sempre eterna de Deus seja contigo, que a luz do sol sempre aqueça o seu rosto, e que a chuva molhe os teus campos, e até te reencontrar, e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo, e até te reencontrar, e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. Aí. É difícil acumular funções. Kumbaya, Senhor, Kumbaya.